Durante uma conversa, um homem relatou os desafios de reconquistar o amor e a confiança de sua esposa. Ele descreveu o início do relacionamento, que parecia ser um conto de fadas. Casados há mais de 8 anos, tinham uma casa confortável e 2 filhos pequenos. Contudo, as dificuldades começaram a surgir há cerca de 4 anos, abalando a conexão entre eles. A crise teve início quando o primeiro filho nasceu e coincidiu com a chegada da pandemia. O marido, preocupado em manter a estabilidade financeira em tempos incertos, passou a trabalhar intensamente. Enquanto isso, sua esposa lidava com a exaustão de cuidar do bebê e da casa, ao mesmo tempo em que enfrentava a pressão de decidir se voltava ao trabalho. Ela expressava sua necessidade de mais presença e apoio, mas ele, desgastado pelo trabalho, respondia com frustração, criando um ambiente tenso. Ele admitiu que, em vez de abordar a situação com diálogo, optava por ações, muitas vezes interpretadas de forma errada pela esposa. A comunicação falha entre eles agravava o distanciamento. Ela sentia que suas necessidades emocionais e físicas não eram atendidas, enquanto ele lutava para entender como lidar com as demandas crescentes em meio ao caos que a pandemia trouxe. 2 anos após o início desse período complicado, a esposa chegou ao limite e sugeriu uma separação. Apesar disso, eles continuaram vivendo sob o mesmo teto por causa dos filhos. Durante esse tempo, ele descobriu que ela havia desenvolvido uma conexão emocional com outra pessoa. Embora essa revelação o tenha magoado profundamente, ele reconheceu que o verdadeiro problema estava nas dificuldades não resolvidas do casal, e não apenas nesse evento específico. O marido começou a perceber que, por mais que tentasse, parecia que as expectativas da esposa eram constantemente alteradas. Sempre que achava que havia atingido um objetivo, surgia uma nova demanda. Ele descreveu isso como correr atrás de um alvo em movimento, deixando-o frustrado e inseguro sobre como agir. Um episódio em particular ilustra essa dinâmica. Ele foi convidado para um evento de trabalho e queria que sua esposa o acompanhasse. No entanto, ao chegar em casa, ela disse que não queria ir e sugeriu que ele fosse sozinho. Ele obedeceu, permaneceu no evento por cerca de 1 hora e voltou para casa. Quando retornou, sua esposa encontrou mensagens antigas em seu telefone, trocadas com uma colega de trabalho, que, segundo ela, pareciam suspeitas. Apesar de não haver nada comprometedor nas mensagens, ele admitiu que apagou uma delas por medo de que ela interpretasse mal a situação. Esse comportamento, segundo ele, era reflexo de um padrão de ansiedade no relacionamento. Ele se via constantemente pisando em ovos, tentando evitar conflitos e desentendimentos. Mesmo quando fazia esforços para atender às demandas da esposa, como ser mais presente ou demonstrar mais afeto, sentia que nunca estava à altura das expectativas. Ao longo da conversa, ficou evidente que o casal estava preso em um ciclo de frustração e má interpretação. A esposa parecia projetar nele a solução para problemas mais profundos, enquanto ele lutava para compreender como equilibrar suas próprias necessidades e as dela. Ele reconhecia que havia pontos em que poderia melhorar, especialmente na forma de se comunicar, mas sentia que as críticas constantes estavam minando sua confiança e vontade de tentar. Um conselho importante dado a ele foi mudar a abordagem das conversas no relacionamento. Em vez de usar a palavra necessidades, que frequentemente soava como uma cobrança ou crítica, foi sugerido que eles substituíssem por desejos. Por exemplo, em vez de dizer "eu preciso que você seja mais presente", seria mais eficaz dizer "eu gostaria que, quando você chegasse em casa, deixasse o celular de lado e me desse um abraço". Essa mudança na linguagem ajudaria a criar imagens claras do que cada um espera do outro, reduzindo as frustrações causadas por expectativas vagas.
Ele foi encorajado a ter uma conversa franca com a esposa, perguntando diretamente: "Você quer continuar neste casamento?" E, se a resposta fosse afirmativa, trabalhar com ela para definir como poderiam construir juntos o relacionamento que ambos desejam. Outro ponto importante foi abordar as próprias inseguranças da esposa, que pareciam estar afetando o relacionamento. Foi enfatizado que ela precisaria assumir a responsabilidade por seus próprios sentimentos e reconhecer que nem todos os problemas emocionais poderiam ser resolvidos pelo marido. Esse processo, segundo o conselho, poderia ser facilitado com terapia individual ou de casal. Também foi destacado que confiança não é algo que se reconquista apenas com ações isoladas. É necessário consistência, clareza e, acima de tudo, diálogo honesto. Ele deveria buscar formas de expressar melhor suas intenções, ao mesmo tempo em que incentivava a esposa a compartilhar suas expectativas de maneira mais específica e prática. No final, ficou claro que ambos precisariam trabalhar juntos para superar o ciclo de desentendimentos e ressentimentos. Ele foi lembrado de que relacionamentos exigem esforço mútuo e que, para reconstruir a confiança, seria essencial criar um ambiente onde ambos se sentissem seguros para serem vulneráveis. Com dedicação, clareza e disposição para ouvir e ser ouvido, eles poderiam encontrar um caminho para restaurar a conexão e construir um futuro mais forte juntos.